começar a gravar a aula aqui. E essa aula estará disponível para você no YouTube logo depois da aula, no meu canal do Tio Fá. Então depois você se inscreve lá no canal também para poder receber as aulas quando você aperta o sininho, né? Que aí aparece aí as aulas para você quando você não puder assistir. Pois bem, vamos lá. Então, estrutura geológica e unidade de relevo. Estudo de caso. Bom, pessoal, o que eu vou falar aqui já pressupõe que você tem uma bagagenzinha, certo? Então eu já estou entendendo aqui que você sabe quais são as camadas da Terra, né? Então a gente sabe que a Terra é dividida em núcleo, manto e litosfera, simploriamente falando, né? Sobre o tectonismo, então que a Terra é dividida em placas tectônicas que se deslizam sobre o manto terrestre através de correntes de convecção e tem movimentos variados em função disso, movimentos divergentes, movimentos convergentes e movimentos transcorrentes, né? Então, diante disso, se você não lembra desse detalhe, a gente pode fazer uma aula depois só sobre isso, tá? Para a gente poder entrar logo com a estrutura geológica. Pois bem, o que é estrutura geológica? Ela representa as formações rochosas e as distintas gênesis, inícios, né? Inícios do relevo terrestre, como teve o início. São subdivididos em crátons. Lembra dessa palavrinha, crátons? Que também podem ser chamados de escudos cristalinos. Vou botar em silêncio aqui. Pronto. Ou maciços antigos. Além disso, também existem bacias sedimentares e dobramentos modernos. Então, na verdade, são 3 estruturas geológicas: crátons, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Não esquece isso. Opa. Então, os crátons. Primeiro falando sobre eles. Os crátons são as porções da litosfera terrestre mais antigas que existem. A gente tem que lembrar que na formação do planeta, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, o planeta ele era fogo, vamos dizer assim, né? Era incandescente. Então, o que acontece? O primeiro resfriamento do magma formou os primeiros continentes. Esses primeiros continentes são chamados de crátons, né? É isso que está dizendo aqui nessa linguagem mais técnica. Os crátons, então, são as primeiras formas de continente e, por serem extremamente antigas, são extremamente estáveis. O que significa isso? Significa que os terremotos neles são quase nunca perceptíveis. Ocorre? Ocorre. Né? São perceptíveis? É outra história. Então, o que acontece? Esses são os crátons. Eles também são chamados de maciços antigos ou escudos cristalinos, certo? Eles contribuem para formar o que nós chamamos de planaltos, que são as unidades de relevo, ok? O Brasil tem um relevo extremamente antigo, extremamente antigo. Por isso que quase nunca a gente percebe tremores no Brasil. Tem terremoto no Brasil? Tem. Só que não são perceptíveis. Os terremotos são medidos numa escala chamada escala Richter, que vai de 0 a 9, uma escala exponencial, semelhante à do coronavírus aí, né? Só que a gente só percebe, no caso dos tremores, a partir de a partir de 2,5, 3 graus na escala Richter. A maioria dos tremores no Brasil são abaixo disso. A maior parte do Brasil é composto pelo cráton do Amazonas e do São Francisco. Também temos parte do cráton do Rio da Prata. E detalhe, a gente não pode esquecer que na época da Pangeia, quando todos os continentes eram grudados, o Brasil era grudado com a África. Então, parte do cráton da África Ocidental está aqui no Brasil, lá em São Luís. Parte do cráton do Congo também, né? Então, o Brasil tem resquícios dos crátons que eram da África. Pois bem, continuando. Bacias sedimentares são formações rochosas localizadas em áreas de depressões relativas ou absolutas, que acumulam espessas camadas ou estratificações, divisões,
formadas por rochas sedimentares, ou seja, formadas por sedimentos. As bacias sedimentares, em geral, contribuem para formar as depressões e as planícies, quando a gente fala de unidades de relevo, certo? Então, aqui nós temos um mapa do Brasil, mostrando que o Brasil é composto por escudos cristalinos, também chamados de crátons, ou maciços antigos, e bacias sedimentares. Então, repare que Porto Seguro, por exemplo, está numa bacia sedimentar, a maior parte da cidade, chamada de bacia costeira, mas também apresenta escudos cristalinos, certo? A gente vai ver daqui a pouco como funciona isso, certo? Então, é isso aí. A maior parte do Brasil é composto por bacias sedimentares e escudos cristalinos. E o dobramento moderno, o que é? São grandes estruturas formadas por rochas magmáticas e sedimentares ocasionadas pela colisão de placas tectônicas. Lembrando que o Brasil está no centro da placa sul-americana. Logo, não tem dobramento moderno no Brasil. Que isto fique claro, certo? Eles contribuem, eles existem durante a era Cenozoica, essa que nós estamos, e ainda estão em formação. O que significa isso? As placas continuam batendo, de vez em quando sobe um pouquinho, certo? Então essas cadeias montanhosas, ou formando grandes cadeias montanhosas ou cordilheiras. Aqui nós temos uma imagem da maior cordilheira do mundo emersa, né? Porque tem embaixo d'água também. Então fora d'água, essa aqui é a maior cadeia de montanha do mundo, a cordilheira do Himalaia, certo? Lá na Ásia. São áreas extremamente instáveis. O que significa isso? Os terremotos, os tremores são extremamente frequentes. Ok? Bom, agora vamos para as unidades de relevo. Então, quais são a definição e os tipos? Vamos lá. Planalto, local que predomina o processo de erosão sobre sedimentação. Essa é a definição. Erosão, desgaste. Pode ser pela chuva, que a gente chama de erosão pluvial. Pode ser pelo rio, erosão fluvial. Pode ser pelo gelo, erosão glacial. Pode ser pelo mar, erosão marinha. Pode ser erosão pelo vento, erosão eólica. E até mesmo por nós seres humanos, que nós chamamos de erosão antrópica, certo? Antigamente existia-se uma ideia de que Planalto era um plano alto. Não. Tá? Essa era uma definição antiga de um geógrafo brasileiro chamado Haroldo de Azevedo. Ele classificou planaltos como substratos entre 500 e 1.500 metros de altura, de altitude, em relação ao nível médio dos mares. Nível médio dos mares? Não é do mar, não, pessoal? Não, dos mares. Cada mar tem uma altura diferente. Isso a gente pode discutir numa outra aula. Mas, nível médio dos mares. Por quê? Porque a maior parte dos planaltos do Brasil são do tipo chapada. Quer dizer que o topo do planalto é plano. Por isso que a gente acostumou-se a dizer que Planalto é um plano alto. Certo? É o exemplo da Chapada Diamantina, é o exemplo do Planalto Central brasileiro, certo? Mas existe também o tipo planalto tipo serras, são aqueles planaltos que têm o topo arredondado, né? Também chamados de morros, certo? Então cuidado com isso, tá? Então essa definição do Haroldo de Azevedo, de planalto de 500 a 1.500 metros de altura, de planície de 0 a 200 metros de altura, essa definição caiu em desuso, ela não é mais usada. Hoje a definição é essa aqui, ó, local que predomina o processo de erosão sobre sedimentação, no caso do planalto. Planície é o oposto, local que predomina o processo de sedimentação sobre a erosão. Então, mais deposita sedimentos do que tira. Existem 3 tipos de planície. Lacustre, que são próximas aos lagos. A marinha, quando é formada por sedimentos de origem marinha ou próximos ao mar. A fluvial, quando é formada por sedimentos dos rios. Além disso, nós temos a depressão e a montanha. O que é depressão? É uma descontinuidade rebaixada do relevo. Então você tem uma área vai indo, de repente, um desnível grande, tá? Não é uma coisinha, não é um buraco na rua, não, tá, meu querido? É uma coisa grande. E onde predomina o processo de sedimentação. Existem 2 tipos de depressão: a depressão relativa e a depressão absoluta. Perguntas aqui no chat? Tá.
O meu tá sem áudio. Ah, o meu tá. Tem mais alguém que não tá escutando, pessoal? Rapidinho. Tô tranquilo aqui, dá pra te ouvir de boa. Acho que é o seu aí, colega. Você tem que. Ô, Josias, acho que você tem que ativar o seu áudio aí no seu aplicativo do Zoom, tá? Então, beleza. Voltando, pessoal. Depressão relativa, que é acima do nível do mar. No Brasil tem um monte de depressão relativa. Depressão absoluta. Eu coloquei. Ih, escrevi errado aqui, meu povo. Relativa é abaixo do nível. Acima do nível do mar. Absoluta é abaixo, tá? Então vou até fazer aqui, peço licença, vou tirar aqui a apresentação. Eu sei que está sendo gravada, mas paciência faz parte, né? Então aqui, ó, corrigir aqui, ó, já está sendo abaixo, relativa acima do nível do mar e absoluta abaixo. Escrevi errado, então a gente já corrige aqui para evitar dor de cabeça. Pronto. Então, absoluta, depressão abaixo do nível do mar. No Brasil tem? Vou ser honesto, não sei. Se tem, eu não estou sabendo, entendeu? Mas deve ter. E no mundo tem? Tem, é mais fácil. Por exemplo, duas depressões absolutas famosas. Uma é o Mar Morto, aquele que é bíblico, né? O Mar Morto tá lá na Palestina, atualmente Estado de Israel, na região é, não sei como resolver, Josias. É, então, o que que acontece? É, Lá em Israel, na região da Palestina, nós temos a depressão absoluta, que é o Mar Morto, é a maior depressão absoluta do mundo, é extremamente abaixo do nível do mar, tá? Ah, tem mais gente sem áudio aí, pelo visto? Aí complica. É, o meu áudio aqui está funcionando normal, pessoal. Bom, qualquer coisa vocês assistem depois a aula, tá? No YouTube. Ah, então, e outro exemplo é a Holanda. A Holanda é aquela depressão que também é depressão absoluta. Boa parte do país Holanda está abaixo do nível do mar. Não é à toa que é chamado de Países Baixos, certo? Montanha. Montanha. ah, eu também desconheço, pessoal. Não sei como te ajudar, não. Deixa eu escrever aqui também, não sei. Então, tá, tava falando aqui sobre. Tá. Ah, isso, o Atos está explicando aí. Então, montanha, dobramento em que ocorre o processo de erosão. Então, é um dobramento, as montanhas, certo? São cadeias de montanhas, e elas são divididas em antigas e modernas. Um geógrafo brasileiro chamado Jurandir Ross, ele fala que o Brasil tem montanhas sim. Existe um consenso de que montanha representava apenas dobramentos modernos. Não, tá? Segundo Jurandir Ross, também pode se referir aos dobramentos antigos, da época do pré-cambriano. Normalmente, a gente associa montanha a dobramento moderno, que é da era Cenozoica, tipo o Himalaia, certo? Mas, se você for falar das antigas que estão extremamente erodidas, acaba confundindo um pouco, porque está associado aos planaltos também, certo? Então pode gerar essa confusão. Em geral, sugiro utilizar o termo montanha apenas para dobramentos modernos. É uma sugestão minha para evitar confusão, tá? Se você quiser utilizar para dobramentos antigos, como a Chapada Diamantina, pode, mas aí você vai ter que especificar que é um dobramento antigo, tá? Então vamos lá. O que é isso aí, galera? Acho que vocês sabem.
É uma laranja, né? E agora? Uma meia laranja. Concorda comigo? Ô, gênio. E agora? Outra meia laranja. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Um monte de meias laranja. O nome disso é mamelonar, tá? Então, um relevo composto por uma série de meias laranjas. É um tipo de planalto, ok? Que a gente chama também de serras. No Brasil é muito comum, tá? Então, olha aqui a imagem. Uma série de meias laranjas, ok? Uma série de meias laranjas. Então, quem usou essa classificação foi um geógrafo chamado Aziz Absaber, certo? Sim, ele é brasileiro. Não parece não pelo nome, mas ele é brasileiro, ok? Bom, quais são as classificações de relevo do Brasil, então? Nós temos aqui a classificação do Haroldo de Azevedo, com aquela da altitude. Temos a do tio Aziz e a mais utilizada hoje no Brasil é essa do Jurandir Rossi, certo? Beleza, Josias, maravilha. Resolveu o problema aí do Josias. Então, continuando aqui. Então, a classificação do relevo aqui do Brasil, como você pode ver, ele é formado basicamente por planaltos e depressões. O Brasil quase não tem planícies. Vamos entender melhor isso mais à frente. Falando, então, sobre esse quadro síntese. Olha só. Então, resumindo aqui para você, meu querido. Estrutura geológica. Cráton, bacia sedimentar e dobramento moderno. Os crátons dão origem aos planaltos, a unidade de relevo chamada planalto. Um exemplo é o Planalto Central brasileiro. Bacia sedimentar dão origem às planícies e às depressões. Um exemplo de planície é a planície costeira. Depressão, a depressão sertaneja, onde está o sertão brasileiro. Depois a gente pode marcar uma aula só para explicar por que o sertão é seco. Porque não chove, porque não tem água, a gente pode falar, é muito legal. E dobramentos modernos. A gente vou usar aqui o termo a montanha para referir ao dobramento moderno, tá? Aquilo que eu falei antes para vocês. Um exemplo é a Cordilheira dos Andes que tem aqui na América do Sul. Beleza? Então vamos lá. Quais unidades de relevo existem em Porto Seguro? Para aquele foco que a gente tinha planejado, né? Porto Seguro tem depressão? Vamos lá? Olha só essa imagem aqui que massa. Então, meu querido, olha só. Eu estou utilizando aqui, ó o Rio Buranhém aqui, ó, tá vendo? Ó o Rio Buranhém, tá vendo? Esse aqui é o Rio Buranhém, ó. Ó. Rio Buranhém. Massa. Viu aqui o Rio Buranhém? Reparou como essa borda aqui, ó, a BR-367, ela anda ao longo do interflúvio. O que é o interflúvio? É a ponta mais alta da bacia hidrográfica do Rio Buranhém. Então, a BR-367 e a BA-001. Repare aqui. Repare que elas são retinhas. Reparou aqui, ó? Repara aqui, meu querido. É retinho do lado de cá, é retinho do lado de cá. Ó, que interessante. Peraí, professor. Quer dizer que encaixava? Aham. Não. Sim. Não. Olha outra coisa que massa aqui, ó. Ó, aqui ó, no litoral de Porto Seguro, aqui, ó, como é que encaixa aqui, ó. Quer dizer que o Rio Buranhém ele corre ao longo de uma falha tectônica? O que é uma falha? Um rombo no meio da falha, da placa. É isso. Sim, uma falha tectônica. Quer dizer que o leito do Rio Buranhém está numa depressão? Sim! Abaixo do nível do mar? Não! É uma depressão relativa. Olha aqui, essa imagem de frente aqui, do imagem de satélite, dá para ver direitinho aqui, ó, o bagulho reto aqui de um lado, o bagulho reto aqui do outro. Olha só que massa, velho, que massa, velho. Olha a voltinha aqui de Arraial da Ajuda, ó, com a voltinha aqui de Porto Seguro, olha que massa, velho, olha que massa. Encaixa, encaixa. Então, o leito do rio Buranhém é uma depressão? Sim! Porto Seguro tem depressão? Sim! Olha essa outra aqui, que legal. Isso aqui é só da unidade de relevo. Olha, dá para ver direitinho a falha aqui, ó. Olha só que massa, velho. Olha que massa. Então, isso tudo aqui é uma depressão? É.
Olha só aqui, ó, olha como é que encaixa aqui, ó, meu querido. Olha como é que encaixa aqui, ó, meu querido. Ó, cachorro. Viu? Então, quer dizer que tudo era composto, que tudo antigamente era uma coisa só? Era. Então, Porto Seguro tem depressão? Tem. Beleza. Porto Seguro tem planalto e tem planície? Vamos ver? Aqui, ó, essa é uma imagem aérea feita de Porto Seguro, de um avião. Alguém dentro de um avião tinha decolado, acabado de decolar, né? E dá para a gente ver aqui, ó. Tá vendo aqui onde fica o aeroporto? Essa aqui é a região do aeroporto de Porto Seguro, ó, tá vendo? Aqui é a cidade alta, onde fica a cidade histórica, certo? Ó, repare que aqui, ó, onde fica a cidade alta e o aeroporto, é numa parte mais alta da cidade. Essa parte mais alta é uma área onde predomina o processo de erosão sobre o de sedimentação. Qual a definição disso? Planalto. Ah, mas é um planalto pequeno, então a gente chama de platô, certo? Plá, ó, escrevi aqui bem mais ou menos, ó. Platô. Viu? É o que nós temos. Então, ó, a região do aeroporto, a região da cidade alta, a região do bairro Tabapiri, do bairro Cambolo, Baianão, Alto do Mundaí, Vilagem 2 e 3, Outeiro de São Francisco, Outeiro da Glória, Alto da Pitinga, Arraial da Ajuda, parte alta, Alto de Trancoso, onde fica o quadrado. Tudo isso é o quê? Platô. Tudo isso é o quê? Planalto. Aham, massa. Outra coisa, Porto Seguro tem planície? Tem. Então, ó, toda a parte baixa da cidade é formada por depósitos tanto do rio quanto do mar. Então a gente chama isso de depósitos fluvio-marinho. Então é planície que pode ser tanto costeira quanto fluvial, de rio. Olha que doideira, velho! Então olha só essa outra imagem aqui que dá para ver direitinho aqui, o platô do aeroporto. Olha o Baianão aqui no fundo, ó. Baianão, Cidade Alta, Outeiro da Glória aqui, ó, no fundo, beleza? Então, tudo isso aqui é platô. E aqui é planície. Ó, depósito de sedimentos aqui, ó. Isso aqui é sedimento do rio, que o rio traz, ó. Depósitos sedimentares. Lembra? Doideira, velho. Olha essa outro exemplo aqui. Você sabe onde é isso? Vou te ajudar. Aqui, ó, a praia de Curuípe. E aqui, ó, o Outeiro do São Francisco, um dos bairros mais nobres de Porto Seguro. Então, o outeiro, que também tem definição, que pode ser chamado de pequeno monte, ou platô, ou planalto. Ah, bacana. Então, aqui o outeiro de São Francisco é um planalto. E aqui embaixo é a planície. Então, aqui é uma área onde predomina o processo de erosão. Os sedimentos são retirados daqui. Vão colocar onde? Aqui embaixo. Aqui é o quê? Planície. Então, planalto, planície. Só que aqui recebe sedimentos do morro e também do mar. Planície marinha. Pá, massa. Olha essa imagem aqui. Será que Porto Seguro tem planície lacustre? Lago. Professor, não lembro que acho que Porto Seguro tem lago, não. Eu nunca vi. Você não viu. Mas será que tem? Olha essa imagem aqui antiga de Porto Seguro, salvo engano, na década de 1970. Repare, para você se situar aqui, ó. Aqui é a nossa escola, o CIEPS, Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro, tá aqui, ó. Que é o CIEPS, beleza? Joinha, joinha. Então, beleza. Então, para você se localizar. Então, aqui, ó, Passarela do Álcool. Ó, Passarela do Álcool. Aqui, ó, Getúlio Vargas. Passa, Rua Grandona aqui é Getúlio Vargas. Tá bom? Praça CM. Aqui é o estádio, ó, o estádio. Viu o estádio? Isso aqui é o quê? Coisa estranha. Vamos dar uma ampliada? Ó. Olha só. Meu desenho aqui veio junto, né? Mas olha só isso aqui, ó. Que é isso aqui, meu querido? Que é isso aqui, meu querido? Que é isso? Uma lagoa. É, que lagoa? Professor, não lembro dessa lagoa, não. Vamos lá, o estádio. Quando você sai do estádio em frente ao Rondelli, o Rondelli tá aqui, ó. Rondelli, é no meio do mato, ó, Rondelli. Sai daquela rua
Entra naquela rua onde fica a sorveteria Oli. Em frente à sorveteria Oli tem uma lagoa. Não, não tem não, pessoal. Tem um monte de loja de material de construção, tem casa. Sim, Atos, aterraram tudo. Era a Lagoa dos Marrecos. Né? A Lagoa dos Marrecos foi aterrada. É a única? Não. Essa aqui é uma outra foto mais antiga ainda de Porto Seguro. Olha que interessante o estádio aqui, ó, para você se localizar. Aqui, ó, tá acabando meu tempo. Aqui, ó, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, onde fica a Tarifa, tá? Tá vendo tudo isso aqui, essa área aqui grandona? Isso aqui, ó, é um lago. É um lago. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um lago. Outro lago aqui, ó, meu querido. Tá vendo? É lago. Tá vendo essa área aqui, ó? É lago também. O que aconteceu com esses lagos tudo? Aterrou. Para quê? Para construção mobiliária, né? Aqui o Atos está falando onde era o Hotel Casablanca, também tinha, exatamente, Atos, né? Aí, olha os lagos. O que aconteceu com os lagos? Tá vendo? Aterrou, beleza? Então aterrou tudo, ó. Agora olha essa outra imagem aqui que legal. Duas imagens antigas aqui também de Porto Seguro, 1959, 1972. Ó, a data da... Aqui, essa aqui é da década de 70, 1972 a imagem, essa aqui de 1959. Olha que legal. Aqui está referenciando o mesmo local para você ter uma ideia. Tá vendo? Então esse lugar aqui é esse lugar hoje, entre aspas, 2010. Você vê como é que a cidade expandiu, né? Massa. Aqui, ó, Praça CM. Ó a Praça CM aqui. Aqui no fundo é o mar. Espera aí, pessoal. O que é isso? Isso aqui é onde está isso aqui hoje, ó. É isso aqui. E o que é isso? Um lago. Outro exemplo, ó. Aqui, ó. Ó, ó, meu querido. O que é isso? Um lago que foi aterrado. Então, Porto Seguro tem lagos? Sim, muitos. Aqui o Rio da Vila. Aquele poluidão, era lá que a galera pegava água. Peguei essa imagem aqui só para você ver como é que a água já foi potável. A primeira ponte construída sobre o Rio da Vila, que os militares fizeram. E aqui, ó, Rio dos Mangues. Então, aqui é uma planície fluvial, por causa do Rio dos Mangues. O Rio dos Mangues é de onde vem a água nossa hoje. E marinha. Aqui, ó, do Rio, Rio Buranhém, se eu não me engano. Buranhém? Não, Buranhém não. No estuário do Rio Buranhém, no fim do Rio Buranhém. Isso aqui é o Rio da Vila, salvo engano. Acho que é o Rio da Vila. Rio da Vila. Aqui, ó. Tá vendo? Então, Porto Seguro tem planície? Tem. Qual? Marinha, lacustre e fluvial. Porto Seguro tem depressão? Tem, relativa. Porto Seguro tem planalto? Tem, platôs. Olha essa outra imagem aqui que massa. Isso aqui é lá em Trancoso, tá, meu querido? Ó, um rio passando e o mar. Então aqui nós temos uma planície fluvio-marinha. Parte alta, o platô aqui, ó. Então nós temos um platô, um planalto, tipo platô. E esse troço aqui, esse barranco, qual que é o nome disso? O nome disso chama-se falésia. Falésia é um relevo formado por ação marinha. Quer dizer que no passado o mar era dessa altura aqui, meu querido. Significa que ele batia as ondas aqui esculpindo até chegar nessa altura que está aqui. Ah, mas como é que o mar era tão alto? Era no período da época quando começou a se formar o Oceano Atlântico durante a separação da Pangeia. Aí houve um fenômeno que nós chamamos de regressão marinha. Mas agora está nessa altura aqui. Entendeu? Então é isso aí, meu querido. Apesar dos pesares, dos problemas aí, nós conseguimos discutir esses assuntos. Para outros assuntos, a gente vai poder marcar uma outra aula aí para aprofundar. Beleza? Se gostou da aula, lembrando que essa aula vai estar no YouTube, dá o joinha lá no YouTube e clica no sininho para você receber as próximas aulas. Valeu? Vou parar a gravação aqui e até a próxima.